Estamos de volta no programa Políticas, pela TV Nova Nordeste, conversando hoje com Tobias Silva. Ele é economista, chefe da FIEP, a Federação das Indústrias de Pernambuco. Vimos no primeiro bloco o que aconteceu nessa viagem de estudos que ele fez aos Estados Unidos com outros economistas para exatamente observar detalhes em loco do que é essa economia, que é uma das maiores do mundo, talvez a primeira pegada com a China, né? Logo ali disputando esse primeiro lugar. Mas vamos descer um pouco mais ao sul e chegar até o Brasil, né? São fatos curiosos em que você, como uma pessoa ligada à Federação das Indústrias, é preciso que a gente veja como está a indústria dentro desse contexto pós-recessão, com a inflação baixa, juros mais baixos. A indústria brasileira está tendo uma retomada dentro desse contexto? Tá. A indústria vem apresentando sinais positivos, vem apresentando crescimento de produção, né, variações positivas nos seus indicadores. Agora, é uma retomada heterogênea. A gente não pode dizer que todos os setores industriais apresentam o mesmo crescimento ou a mesma dinâmica, nem vamos dizer assim, negócios específicos, tamanhos de empresa. É ainda uma retomada que tem seus desafios, né? Mas, sem dúvida, a indústria, nesse momento, tem sido um setor que vem apresentando uma recuperação interessante, tem contratado. Aqui em Pernambuco também vem apresentando crescimento, o número de contratações vem aumentando. Então, assim, a indústria deve sair desse processo. Não é fácil, não é rápido, mas ela sai muito mais forte. E aí um outro detalhe, a redução da inflação, que consequentemente gera a redução da taxa de juros, é muito importante para o setor industrial, né? O custo de capital menor, estimulando a atividade produtiva, a renovação do parque fabril, aumentando competitividade e produtividade, sem dúvida ajuda a indústria. Isso é importante nesse momento. Exato. Quando a gente pensa nessas reduções, foram criados alguns novos estímulos à indústria, algumas desonerações ou não? A indústria está se recuperando só diante desse contexto? É saudável para o ambiente econômico que a retomada venha de forma orgânica, né? Que você tenha as empresas encarando o desafio da retomada econômica e você consiga crescer. Existiram, sim, no passado algumas desonerações, né? Não cabe aqui entrar no mérito se foram bem ajustadas ou não, tiveram consequências, né? Era um outro momento da economia, mas agora essa retomada vem de forma mais clara, mais limpa, né? Em que algumas empresas fazem o seu dever de casa, muitas indústrias, inclusive aqui em Pernambuco, têm realinhado custos, têm se tornado mais produtivo, e isso dá mais dinâmica a essa retomada. A questão de incentivos, claro, acho que setores que dependem um pouco mais de políticas, né, públicas para poder serem incentivados por questões até estratégicas, devem ser olhados com o olhar da política pública. Mas a indústria vem tendo um papel de recuperação de forma muito autônoma, né? Isso é importante registrar. A indústria tem feito seu dever de casa e tem conseguido retomar o crescimento. Isso diante de uma carga tributária, diante de uma dificuldade em gerenciar essa questão do pagamento de tributos. Isso daí complica um pouco a vida do empresário ainda, né? A carga tributária é um dos grandes problemas do Brasil, como eu disse no bloco anterior. Lá nos Estados Unidos tem um projeto de redução de impostos, o que vai deixar, consequentemente, suas empresas mais competitivas. Aqui vivemos um tempo de aumento de imposto ou ameaça de aumento de imposto. Olha, vamos colocar a CPMF, vamos colocar isso, aquilo outro, sempre procurando tirar mais de onde já tem uma dificuldade em pagar, né? A nossa carga tributária é uma das maiores do mundo, né? A gente tem aí uma média de 30% a 35% do PIB de imposto, isso de uma forma geral, mas alguns produtos chegam até 70%, 80%, é impressionante, mas e isso é muito penoso para a indústria, né? E aí, aproveitando que a gente está falando de imposto, no próximo dia 23 de novembro, a Federação das Indústrias promove o segundo dia sem imposto, é um evento
muito interessante, não só para quem é industrial, para quem é empresário, mas para toda a sociedade. De que forma isso acontece? É curioso, né? Um dia sem imposto, um dia realmente sem imposto, tem que ser feriado nacional, né? É um dia que a federação faz, né, apresenta à sociedade produtos, né, não só produtos, mas também ações como palestras, informações sobre como a carga tributária incide sobre a atividade produtiva e é penosa para a atividade produtiva. Claro que não somos, como Federação de Indústria, contra a arrecadação do Estado. O Estado tem que arrecadar, inclusive, para promover os bens públicos. Mas até que ponto essa carga tributária estrangula o produtor e penaliza o consumidor? Então esse é um dia que a federação faz uma reflexão junto com a sociedade para mostrar a importância de como se deve pagar o tributo justo, né, que é o mais importante. Exato. Houve uma curiosidade. Nos Estados Unidos, os produtos são vendidos pelo preço e acrescido do imposto. O comprador ele percebe nitidamente qual é o imposto. Aqui também aconteceu uma lei, aquelas leis que não pegam, né? Que a gente não se torna visível diante do consumidor, que é exatamente isso, marcava o preço do produto e a diferença para o preço final, mostrando o custo do imposto, né? Isso aí é muito interessante até para a pessoa perceber o quanto está sendo tributado em qualquer produto, em qualquer serviço, né? A grande questão do imposto no Brasil é a complexidade do imposto, né? Ou seja, o quanto tem uma pesquisa que mostra a quantidade de horas que uma empresa gasta para recolher todos os impostos no Brasil, né? A média, quando você compara com países desenvolvidos, é absurda. Então você perde produtividade até para recolher a carga tributária, fora a complexidade da quantidade de impostos municipais, estaduais e federais que você tem. É uma coxa de retalho tributário que só gera complexidade e perda de produtividade. Isso é que é além terrível. Do trabalhador que trabalha 3, 4 meses por ano só para pagar imposto, né? Então essa questão tributária continua sendo um grande nó na área empresarial, né? Existe alguma proposta da FIEP ou das federações ou da Confederação Nacional da Indústria para que haja essa reforma tributária também aqui no país? A CNI, junto com as federações, é muito ativa e muito atenta à pauta tributária, né? Seja em âmbito estadual, municipal e também federal. Existe sim hoje conversa sobre uma proposta de reforma tributária, inclusive o Valor Econômico publicou uma reportagem hoje sobre isso, mas sempre no caminho da simplificação tributária, né? A ideia de redução de carga tributária eu acho que fica para um segundo momento, mas a simplificação dos tributos e ter um pouco mais de lógica nesse processo de arrecadação já é um grande avanço. Acho que após isso, pensar até numa redução de carga tributária para ampliar a arrecadação. Parece contraditório, mas quando se simplifica, algumas experiências internacionais, você simplifica impostos e você reduz carga tributária do ponto de vista médio, aquele que não recolhia ou que tinha dificuldade em recolher, passa a recolher porque é vantajoso. Você passa a ter acesso a bancos públicos, a outros serviços públicos, porque você passa a entrar na arrecadação. Então, pensar na simplificação e depois numa equação que dê um equilíbrio à carga tributária, pode, na média, reduzir a carga e aumentar a arrecadação. Quem sabe a gente caminhe para isso. Exato, vamos torcer por isso, né? Em relação ao PIB estadual, a indústria local ocupa que espaço? Representa quanto do PIB estadual? Pernambuco já chegou a quase 25% do PIB da sua indústria. Hoje esse número está abaixo de 18%, 17% alguma coisa. Isso mostra um processo de flutuação dessa participação industrial. Claro que como nossa indústria é muito ligada ao mercado interno, a gente ainda não tem uma indústria que exporta tanto, que tem uma atividade tão ligada ao exterior. Quando há um processo de aceleração da economia interna, a indústria também perde participação, né? E aí quando eu falo indústria, eu estou falando de indústria como um todo, não só indústria de transformação, como indústria, né, também incluindo construção civil, que foi um setor que sofreu muito no estado de Pernambuco, que vinha numa crescente
né, muito grande, com taxas, né, de crescimento muito vigorosa, mas que desacelerou e isso também reduz a participação. Entretanto, Pernambuco tem uma diferença de outros estados do Nordeste, talvez do Brasil, que é uma base industrial que se diversificou muito e que está montada. Então, o processo de retomada do crescimento econômico pode dar mais dinamismo à nossa economia e aí trazer essa participação da indústria do PIB, quem sabe, aos 25% e até superar. Última pergunta, você está otimista com 2018? 2018 tem tudo para ser um bom ano, né? Um ano de volatilidade, né? Porque tem um ano político, então você vai ter a própria mercado financeiro, a bolsa reflete isso, mas quando a gente olha, como dizem os economistas, ceteris paribus, né? Tudo mais constante, a perspectiva é de retomada da economia, retomada do emprego, aumento do crescimento econômico e Pernambuco seguindo a trajetória de crescimento. Agradecemos aqui a presença do economista, chefe da FIEP, Tobias Silva. Conversamos sobre uma viagem que ele fez de observação aos Estados Unidos, observando e vendo lá como funciona a economia americana e também um pouco da economia nacional, a relação da indústria com a economia nacional. Tobias, muito obrigado pela sua participação e aos telespectadores, até o próximo programa.